Mais um vídeo então, pessoal, de dicas do Photoshop. Esse vídeo é bem dica mesmo. Eu separei os principais atalhos para quem está começando no Photoshop ou mesmo para quem trabalha já e quer rever alguns atalhos para produzir um pouco mais rápido e para pegar uma intimidade com a interface. Então, vou abrir aqui os nossos modelos. Photoshop, quando se abre uma imagem, o principal atalho que eu acredito que seja importantíssimo é ver os detalhes da foto, aproximar a foto. Temos várias maneiras de fazer isso. Uma delas é o Ctrl mais e o Ctrl menos. Então, segurando a tecla Ctrl e mais, percebam que eu aumento o zoom in, e o Ctrl menos eu afasto a imagem. Tá? Tanto do teclado numérico quanto do teclado alfanumérico. Outra forma de fazer isso, e é a que eu prefiro, é a que eu uso, é segurar a tecla Alt do teclado de vocês e usar o scroll do mouse, tá? Rolando ele para cima ou para baixo. Essa é uma forma que possibilita um zoom um pouco mais gradativo que o Ctrl mais e Ctrl menos. E o Photoshop utiliza muito as teclas a tecla Alt para diversos atalhos. Então, se nos acostumarmos a usar a tecla Alt para o zoom, fica mais fácil também de alternar em outros atalhos. Outro atalho, além de aproximar e afastar a foto, no Photoshop é o Ctrl 0. O Ctrl 0 possibilita ajustar a imagem aproveitando e encaixando ela na tela de vocês. Então, se eu tiver aproximado ou afastado ela, com o Ctrl 0 eu consigo rapidamente ajustar. Lembrando que esse ajuste não é a imagem de tamanho 100%, não é a imagem do tamanho original dela. Ele só ajusta a imagem para o tamanho da tela e não muda o tamanho dela também. Se vocês quiserem ver a imagem no tamanho real dela, no tamanho 100% realmente, é o Ctrl Alt 0. Percebam aí sim que ele aproximou um pouco a foto, na verdade ele encaixou a foto no seu maior tamanho. Podemos ver aqui na barra de título que ela está em 100% do seu tamanho, que corresponde a 1920 pixels, aqui embaixo eu consigo ver, por 1440 pixels de altura. Se eu der o Ctrl 0, ele fica em 61%, que é, na minha resolução de tela, o que ele consegue encaixar. Sabendo esses três atalhos, já conseguimos ter uma agilidade um pouco maior. Vou aproximar um pouco mais aqui, para mostrar um outro atalho para vocês, que é o espaço. Quando você está trabalhando com zoom, se a gente segurar a tecla espaço, eu consigo usar a ferramenta mão, que é a ferramenta Hand. Ela substitui as barras de rolagem, então eu consigo deslocar a foto para ver alguma parte dela em específico. E se eu soltar o espaço, eu volto com a ferramenta que eu estava antes. Então ele alterna entre a ferramenta que você está usando, seja lá um pincel, um laço, um conta-gotas, e a mão para fazer deslocamento de imagem. Então a tecla espaço ela é muito importante, muito legal para se trabalhar no Photoshop. Um pouco mais básico é a tecla Tab. A tecla Tab é um modo expert do Photoshop. Então, se vocês esbarrarem sem querer na tecla Tab, vocês vão perceber que vai sumir a barra de ferramentas, que fica à esquerda, todos os painéis laterais da direita e também a barra de propriedades lá em cima, a barra de opções. Né? Só maximiza a foto. Isso é para quem trabalha com dois monitores ou para quem quer realmente trabalhar somente com atalhos e pretende maximizar a área de produção. Aí sim, pode-se usar a tecla Tab, mas ela é uma tecla que ativa ou desativa o modo Expert. Então, se eu teclar ela de novo, ela volta ao normal. Então, ó, né? Tecla Tab é uma tecla importante a se saber nesse sentido. Outra tecla importante, tecla F. A tecla F, ela alterna entre os modos de visualização, que são os modos em que some ali alguns painéis. Percebam, quando eu teclo uma vez, ela some alguns painéis. Quando eu teclo de novo, ela fica em modo full screen, em tela cheia. Some tudo, fica só a imagem tratada. Se eu teclar F de novo, volta ao normal. Esses modos de visualização estão também na barra de ferramentas aqui embaixo. É o último ícone, que é a tela padrão.
tela cheia com barra de menus e o modo tela cheia, que é o full screen. Então, aqui estão esses 3 modos, e importante saber também que então a tecla F habilita, vai alternando esses modos aí. Tá? Um pouco mais avançado, indo ainda nos atalhos, é a questão do, para quem trabalha com camadas, então atalhos importantíssimos. O F7, ele vai habilitar, então ele vai trazer para mim o painel camadas, que é um dos painéis mais importantes do Photoshop, se não o mais importante. Então o F7 é um atalho muito importante para se colocar na lista. E outra dica importantíssima quando você está trabalhando com pincel, seja lá para pintura, para desenho ou mesmo para máscaras. Tá? Vou selecionar meu pincel aqui, ele está com a cor branca. E percebam que eu consigo ver o tamanho dele no diâmetro por esta bolinha, né? Essa esfera que é o tamanho do pincel. Posso selecionar aqui, e aqui na barra de opções, aqui em cima, e colocar o número de pixels que eu desejo aumentando ou diminuindo. Uma tecla importantíssima para aumentar ou diminuir o tamanho do pincel é o chaves, né? A tecla chaves, ou abrir e fechar colchetes, fica ao lado da tecla Enter. Então, se eu teclar no abrir chaves, eu vou diminuir o pincel, e na tecla de baixo, que é o fechar chaves aqui, vou fechar colchetes, eu vou aumentar o pincel. Tá? Então, isso é bem legal. Uma coisa que pode acontecer com vocês, e fica essa dica extra, é a bolinha sumir, né? A bolinha que mostra o diâmetro do pincel sumir, como eu estou fazendo agora aqui. Ó. Vai ficar com um X, aqui vai ficar só com um ponto, só com uma cruzinha. Isso acontece porque vocês estão com Caps Lock habilitado, ou a tecla fixa, que ela fixa as letras maiúsculas. Né? Então, a tecla Caps Lock, ou fixa, ela faz com que se veja o centro do pincel, a precisão do pincel, né, em 1 pixel ali, o centro do pincel. Então, ele acaba não mostrando o tamanho ali, a esfera, que no meu caso é 200 pixels aqui, e mostra só isso. Então, se vocês sumirem a borda, vocês sabem que acidentalmente vocês barraram também na tecla Caps Lock. Geralmente não se usa no pincel para poder ver ali o diâmetro dele. Tá? Outra tecla importante, quando se faz muita modificação numa imagem, existe uma opção de reverter, que é voltar à imagem original sem precisar fechar e abrir de novo. É a tecla F12. A tecla F12 também está no menu arquivo reverter. Façam que não importa quantas coisas vocês tenham feito, em uma tecla somente vocês desfazem tudo de uma vez só. Claro que se vocês quiserem desfazer gradativamente, temos o Ctrl Z ou o painel histórico, que é muito melhor, eu consigo ver um ponto em específico ali do que eu fiz ou desfiz, mas se eu quiser desfazer tudo para testar filtros ou fazer qualquer outra técnica e voltar à imagem original, F12 então. Tá? Essa é uma dica bem legal também. E, para mim, uma das teclas mais importantes, um dos atalhos mais importantes também quando se trabalha com manipulação da imagem, vou fazer aqui só abrir meu painel camadas e desbloquear a camada aqui para poder fazer isso, clicando aqui no cadeadinho aqui, é a tecla Ctrl T. Transformação livre ou Free Transform. Ela está presente no menu Editar, Transformação livre. Ou menu Edit Free Transform em inglês. Ela faz com que a gente consiga então redimensionar seleções ou mesmo camadas de uma forma rápida. Então, Ctrl T faz com que apareça essa caixa, que tecnicamente se chama Bounding Box, caixa de modificação, de transformação, em que eu consigo fazer 3 coisas básicas nela, que é rotacionar, clicando e arrastando para o lado de fora da caixa, diminuir ou aumentar, clicando nessas alças, nesses quadrados, ou movimentar também, clicando dentro da imagem. Tá? E Enter para poder processar então essas minhas transformações. Tá? F12, voltaria ao normal. Fica então estas as dicas de principais atalhos do Photoshop. Com esses atalhos já se consegue ter uma boa intimidade com o software, né, quebrar o gelo do software ali, para partir para coisas mais avançadas. Mas praticando esses principais atalhos aí, vocês vão ver que vocês vão melhorar bastante no Photoshop e vão poder explorar outras coisas. Ficam então
as dicas. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo.